Com certeza você, na sua trajetória e desenvolvendo com o PHP, você já enfrentou esse tipo de problema aqui, como, por exemplo, um fatal erro aí do PHP, né, por não poder acessar um objeto do tipo standard class, um objeto padrão aí do PHP, né, como um array, né, ou seja, geralmente você está acessando ele como se ele fosse um array, abrindo chaves assim, né, e passando aqui que você quer acessar dele. Ou em outros cenários, né, você até pode receber um erro ou até um warning aí, né? Por às vezes você tentar acessar uma propriedade aí, sendo que você está tentando acessar essa propriedade de um array. Um array não tem propriedades, o array tem chaves e valores apenas. E tem essa leve diferença aí no PHP que muitas vezes acaba sendo sutil, mas que na prática, na hora que você vai rodar um código aí, pode ser fatal para a execução do seu código. E é justamente disso que a gente vai abordar nesse vídeo. A gente vai fazer uma tratativa aí para a gente superar de vez, né, em definitivo, essa dor aí que assola todos os desenvolvedores PHP. Se você nunca teve esse problema, com certeza você um dia irá enfrentar. E assistir este vídeo vai te deixar preparado para enfrentar essa adversidade aí quando ela ocorrer. Se você não sabe o que está falando aqui é o Urnal, seja bem-vindo ao canal DevTech Tips, conteúdos de Laravel, PHP, JS, entre outras coisas aí, você encontra tudo por aqui. Por isso, ajuda a gente a crescer e expandir cada vez mais nossa comunidade. Já estamos beirando aí os 700 inscritos e se você nos ajudar, com certeza a gente vai chegar lá muito mais rápido. Bom, então bora para o conteúdo aqui. Primeiro aqui eu tenho uma variável aqui chamada objeto, tá? Essa variável, nosso objeto, ela está fazendo um cache. Eu não sei se você conhece do PHP, mas no PHP, né, assim como em outras linguagens, existe os cache, que é quando você força um tipo de dado a ser aquele padrão, aquele formato que você está esperando. No caso aqui, ó, se eu tirar isso aqui, a gente tem um array, né? A gente pode ver, abriu chaves e fechou chaves é um array. Mas, a partir do momento que eu coloco esse object aqui, eu passo a ter um objeto no PHP. E um objeto ele se comporta até mesmo como se fosse uma classe dentro do PHP. Por isso ele tem propriedades, entre outros atributos que ele pode possuir. Diferente de um array que só tem aqueles atributos mesmo de um array, né? De um tipo primitivo aí de array. Nesse nosso array aqui, basicamente aqui a gente tem várias chaves e valores. Então, a gente tem um objeto aqui, né? E aqui a gente tem uma chave que é nome, o nome vai ser Urnal. Aí tem o sexo vai ser masculino. A gente tem a idade vai ser 29. E morou em, vai ter várias cidades aqui onde que a gente morou. Dessas cidades aqui, todas elas também eu estou dando um cache aqui para elas serem objeto. Então meio que eu estou forçando aqui, a gente tem um objeto aqui, tudo isso aqui é um objeto. E dentro desse objeto vai ter uma propriedade chamada morou em, que dentro dessa propriedade morou em vai ter vários pequenos objetos, que são as identificações aqui da cidade, né? Qual estado, qual cidade ela é. Beleza? Até aqui tudo tranquilo. E a gente vai fazer um teste logo de cara aqui, para a gente já validar algumas hipóteses aqui e você se alinhar comigo nesse raciocínio. Primeiro teste que a gente vai fazer, ó, eu estou rodando aqui no WSL, meu PHP, tá? Se você não sabe rodar o PHP aí, eu estou rodando um script à parte. Esse script meu aqui, ó, eu estou usando este comando, então é só meu index.php aqui, que é tudo que vocês estão vendo aqui na tela. E para executar aqui o meu PHP, eu basicamente estou usando esse comando aqui no terminal, tá? Porque eu tenho, claro, o PHP instalado na minha máquina. No caso meu aqui, eu estou rodando dentro do WSL. Mas só isso que eu vou precisar. E aí eu rodei como aquele script à parte, né? Com PHP menos S de sadia aí, né? S de saúde aí, maiúsculo. E aí o nosso local, que é nosso endereço, localhost 2.80 aí, que é a porta que a gente vai utilizar. E aqui o nosso index.php, que é o nosso arquivo, tá? Então eu estou rodando justamente dentro da própria pasta onde está esse projetinho aqui. Vou dar Enter aqui e a gente já vê a mensagem aqui que o servidor já está em execução, tá? Eu vou testar até, inclusive, só para a gente já resolver esse problema, né? A execução do nosso servidor aqui. Estamos em execução. Vírgula. Vou vir aqui no meu navegador, vou atualizar minha página, olha lá. Estamos em execução. Então, eu estou aqui no localhost, já estamos em execução. Tudo ok até aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vamos analisar um pouquinho nosso objeto aqui. O que tem dentro dele, né? Para isso, no PHP, a gente pode utilizar o nosso vardump, tá? Como eu estou trabalhando com PHP puro, eu vou usar o vardump. Se eu estivesse utilizando Laravel, eu poderia, por exemplo, usar um DD aqui, que seria uma forma de a gente fazer uma validação de dump aí. Mas, como é no PHP puro, né, então a gente não tem esse recurso.
Uma coisa também que eu não mencionei, né? A gente pode ver aqui, ó, eu estou rodando aqui na versão 8.1.9, tá? Mas todos os conceitos que a gente vai alinhar aqui nesse vídeo servem aí para desde a versão 7.4. Então você não vai ter dificuldade nenhuma em utilizar essa solução. Bom, e aqui no Vardump, vou jogar meu objeto e vamos atualizar nossa tela aqui para ver o que acontece. Deixa eu ver se eu salvei o arquivo. Salvo. Vamos lá. Aí, ó, tá aqui o nosso Vardump, tá? Aí ele expõe, né, tudo que tem ali dentro e ele mostra o tipo. Então a gente tem um objeto, né, do tipo padrão, classe padrão ali do PHP, e dentro desse objeto tem todos os atributos, nome, aí com o valor, que vai ser uma string urnal, sexo, que é outra string, morowen, que idade, né, que é um int aqui, aí morowen, que é um array, né, como vocês repararam ali, é um array, o morowen, só que dentro desse morowen a gente tem vários objetos. E aí cada um desses objetos que estão dentro de morowen está aqui, ó, como object class. Então a gente consegue perceber aqui que cada um virou um objeto, tá? Outra forma da gente visualizar isso, sem ser pelo Vardump, é pelo print R também, que é outra solução aí que o PHP nos fornece para a gente visualizar. Ele diminui um pouco as escritas, mas a gente consegue ainda assim perceber tudo que existe ali dentro, né? Tudo que estão dentro do contexto. Por exemplo, aqui nosso standard class, object, nome, né? Urnal aqui, aí ele já não traz muitas tipagens aqui dentro, né? Por exemplo, aqui de um int, de 29, que ele não fala. Mas quando você tem um array, ele cita aqui, ó, array, e aí dentro desse array aqui são vários objetos que são do tipo standard class, né? Que é um objeto do PHP ali, padrão, tá? Então, a gente já conseguiu perceber aqui que está como objeto. Se eu, inclusive, tirar aqui o object daqui e atualizar, a gente vai ver aqui que já mudou, ele virou array aqui, não é mais object. Então, essa é a diferença da gente utilizar o cast. O cast vai forçar o nosso parâmetro a ser daquele jeito. Vou voltar aqui para o Vardump. Beleza. Perfeito. Até aqui tudo ok. Aí, outro cenário que a gente tem é essa variável aqui, ó, alpha, tá? Essa alpha aqui, ela tem algumas chaves e valores, tá? Ela é um array. E a gente pode fazer, checar se ela é um array mesmo, dando um Vardump aqui. E passando a nossa alpha aqui dentro, tá? Vou executar aqui, só para vocês visualizarem. Aí, ó, ela é um array, né? E dentro dela tem as nossas strings aí, nossos valores que estão inseridos ali dentro. Tranquilo até aqui. Visto isso, vamos ver agora alguns problemas aqui, alguns erros que ocorrem, ok? O primeiro erro aqui que a gente vai ver, ó, deixa eu comentar essa linha aqui, vai ser se a gente pegar o nosso objeto, né, que é um objeto, é um standard class, né, padrão ali, e a gente tentar acessar o nome com colchetes, né? Acessando como se fosse um index de um array, né? Ao fazer isso, eu vou salvar aqui, vou rodar. O PHP aqui vai me dar 500 aqui, mas se você estiver rodando num framework, talvez você vai ver uma telinha de debug, vai estar falando até do erro que ocorreu, né? E aí, se eu vim aqui no servidor, vou dar um enter aqui, a gente já consegue perceber, ó, que houve um fatal erro, né? Que é justamente aquele erro que eu mencionei no começo. Ó. Você não pode usar um objeto, né, do tipo standard class como um array, né? Então você não pode acessar ele, você não pode tentar obter um valor que está dentro dele, né? E esse é basicamente o nosso erro aqui, tá? Como que a gente vai solucionar isso? Mas antes de solucionar isso, vou mostrar outros exemplos. Ó. Se eu pegar o alpha aqui, né, que é um array, tá? E tentar acessar o index C dele usando um arrow aqui, uma setinha, né? A gente vai também se deparar com um erro aí. Olha lá. Embora aqui no PHP, aqui na tela, não tenha ocorrido nenhum erro, não esteja mostrando aqui um erro, né? Se a gente vier aqui no navegador, aqui no nosso terminal aqui, a gente consegue perceber aqui que houve um warning aqui, né? Um alerta aqui que ele não conseguiu ler essa propriedade, né? Porque está tentando ler uma propriedade de um array. Um array você acessa com os colchetes, que é para você acessar justamente o index dele. Aí um outro cenário que a gente tem aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar meu objeto, vou acessar com setinha o morowen, né? Tá aqui tranquilo, porque ele é um objeto, e ele está acessando aqui o morowen, então ele está usando uma setinha. E depois dessa setinha, a gente vai pegar a posição 0, tá? Eu tinha 3 posições aqui, eu tenho a posição 0, tenho a posição 1 e tenho a posição 2 aqui, beleza? Que como é um array aqui que a gente está mexendo, né? Ele tem essas 3 posições. No caso, ele vai pegar a posição 0, que é essa daqui, Cidade de Foz do Iguaçu. E ele pegou a Cidade de Foz do Iguaçu, ele vai tentar ler a cidade, né? O nome da cidade. Só que ele está lendo aqui como se ele fosse um array, né? Então repare isso, está lendo como se fosse um array e ele está tentando ler cidade aqui. Mas a gente não vai conseguir ler. Por quê? Porque cidade ali é um objeto, é uma propriedade do nosso objeto. Então a gente pode vir aqui no terminal, né? E visualizar novamente aí outro erro, tentando acessar
propriedade e tal, de um array, né? E aí, inclusive, vai ter a linha aqui, tudo onde aconteceu, linha 23, né? Que é justamente a linha onde que a gente tem aqui essa parte do código, tá? E, então, para a gente solucionar isso, bom, vamos solucionar primeiro esse daqui, o caso do array aqui, tá? Esse do array, a gente poderia solucionar ele simplesmente assim, ó. Eu tenho aqui, né, o alpha C, eu quero acessar o alpha C, digamos, todo o meu código já está feito assim, tá tudo com arrow, né? O que você faz? Você pode vir aqui na frente do array e adicionar aqui, ó, object. Adicionou o object, beleza. Vem aqui, atualiza a tela. Aqui ele rodou, né? Não está dando eco em nada, né? Então não mostrou nada ali, mas a gente pode dar um eco aqui já. Olha lá. E ele tem que mostrar o valor 10, né? Que é o valor justo aqui do atributo da propriedade C, né? Então o que acontece? A gente transformou um array, né, em um objeto. Primeiro passo já tranquilo, a gente já realizou. Então, se tua dificuldade for essa aqui, né, essa solução aqui já resolve seu problema de imediato, tá? Outra solução seria, claro, dependendo da quantidade de vezes que você tem no código, vir lá e trocar todo mundo desse jeito aqui, né? Só que às vezes isso acaba sendo custoso, né? Dependendo como está o seu código. Beleza? Então, primeira solução aqui para a gente resolver o problema do alpha está aqui. Para a gente resolver o problema do objeto, bom, a gente poderia, por exemplo, né? Digamos aqui, eu tenho no código já, ele vai tentar acessar o nome assim, né? Ele vai tentar acessar no código, digamos, o objeto assim, como array, né? E aí a solução mais prática aqui nesse momento seria o quê? Eu tirar o objeto aqui, tá? Se é esse meu desejo para acessar como array ele, né? Então eu só tiraria o meu cache ali, já resolveria o meu problema, já estou acessando, tá? Mas, claro, esse daqui não é o nosso cenário melhor, tá? Mesma coisa aqui, isso aqui não resolveria para mim acessar o moroen, tá? Eu posso, por exemplo, converter ele aqui para um array, beleza, virou array. E aí, se eu tentar, por exemplo, pegar aqui o moroen, né? Vocês vão ver que vai dar erro. Vamos lá, eu vou pegar aqui agora. Colei aqui, tá? E aqui eu só vou trocar o nome para moroen. Vou salvar. Vamos lá. Olha lá, erro, né? Então, aconteceu erro. Por quê? Porque ele novamente aí tentou acessar um objeto, né? Do tipo standard class, um objeto padrão do PHP e tentou acessar de uma forma que é para acessar arrays, né? Index do array. Então, erro, né? Não roda assim, não funciona assim. Embora aqui seja um array no começo, aqui dentro ainda não é, aqui continua sendo um objeto. Então, para a gente resolver esse problema aqui de conseguir acessar todos esses métodos aqui de uma única forma, né, evitar contornar aquele problema, o que a gente pode fazer? A gente tem essa solução aqui, ó, vou pegá-la aqui. Basicamente, é uma gambiarra aí no PHP, tá? E essa gambiarra, ela funciona mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Quebrar as linhas aqui. Aí, beleza. Aqui o que acontece? A gente vai fazer o var dump, né, que é para a gente expor na tela, então isso aqui tranquilo. Aí a gente vai usar um JSON decode. Só que esse JSON decode a gente vai estar usando sobre um JSON encode. Então o que acontece? Meio que a gente vai encodar esse objeto, então vai transformar ele todo em texto, tá? Que é o que a gente faz aqui quando a gente encoda. Você pode ver aqui, ó, que no retorno aqui do JSON encode é justamente uma string, tá? Ou um false, mas por padrão aqui nesse caso que vai ser uma string, beleza? Então ele vai transformar esse objeto aqui numa string. Após transformar esse objeto numa string, ele vai retornar aqui a string, tá? Então digamos que aqui a gente tem a nossa string aqui. E aí o JSON decode vai pegar essa string e vai converter ela para um objeto, para um array, para o que o PHP interpretar ali, ok? Então basicamente é isso que acontece. Só que aí a gente vai ter um detalhe aqui, que é esse true aqui no final, que é o que vai permitir associação ou não, tá? Só que aí a gente já vai testar aqui para a gente entender melhor esse cenário. Veja só o resultado. Aqui eu estou com o JSON decode como false, tá? Essa parte de associativa dele aqui. E repara só o resultado que eu vou ter. Ó. Aqui a gente tem que a gente está trabalhando num objeto, então a gente tem um objeto com várias características, né? Então logo de cara a gente já entende. Espera aí, nosso objeto virou um objeto. Ok, mas ele já era, né? Beleza. E a gente percebe que dentro dele, ó, a gente continua tendo objetos aqui, ó. Por exemplo, que eu moro em, né? Vai ter um array aqui com 3 posições e dentro dele vai ter cada um objeto aqui, ó. O objeto 1 aqui, que tem cidade e estado, beleza? O outro objeto aqui na posição 1, objeto cidade, estado, ok? E um objeto aqui na posição 2. Então, tudo aqui, tudo normal, meio que não mudou nada que tinha aqui, tá? Só que repara o seguinte, ó,
Se eu vier aqui, ó, e tirar o Morrowind, que estava fazendo um cast aqui para Object, e agora tirar o cache, então ele virou um array, né? Um array associativo. E eu atualizar a tela, ó, repara aqui, ó, o Morrowind está aqui ainda, e aí a gente continua ainda tendo, né, um array com 3 posições, só que dentro, ó, a gente tem a posição 0 é um objeto. A posição, cadê? Posição 1 é um outro objeto. Então ele continua sendo objeto. Então, se a gente tentar acessar ele aqui agora, vamos pegar aqui, ó, usar esse código aqui, ó, eu vou testar ele, vou testar acessar ele, e claro, antes disso, eu vou pegar aqui, ó, esse retorno aqui do JSON decode, né, decode, eu vou jogar aqui para cima, vou colocar aqui uma variável chamada objeto, é igual a esse JSON decode, tá? Então, só isso aqui, aqui a gente vê o objeto, e aqui eu tenho um eco aqui do Morrowind, tá? Então, eu vou atualizar aqui, ó. A gente já tem Foz do Iguaçu aqui no final, né? Que é o eco justamente que a gente está fazendo separado. Então, ele conseguiu acessar o Foz do Iguaçu, né, como um objeto. Tranquilo, e mesmo que antigamente, aqui, né, antes, aqui era tudo array, né? Então, o que aconteceu? Quando a gente fez esse JSON decode encode aí, a gente transformou isso aqui realmente num objeto completo, recursivamente. Então, todos os arrays que tem dentro deles se transformaram também em objetos, né? Todos os arrays associativos também, importante. Todos que têm essa chave e um valor diferente, tá? Arrays que são de posição tipo 0, 1, 2, né? Que começam na ordem ali do 0 em diante. Esses daí continuam sendo array, igual o que aconteceu com o Morrowind, beleza? E se eu colocar agora o true aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Eu vou rodar aqui. Deu erro, né? Provavelmente, porque não retornou nada aqui, ó. E vou vir aqui no meu terminal. Nós tem aqui a última mensagem aqui, ó, que foi um warning, ó, de tentando ler propriedade cidade de algo que é nulo, né? Então ele não consegue acessar a cidade ali naquele cenário ali. Por que ele não consegue acessar a cidade? Porque o nosso objeto mudou de forma agora. Agora ele é um array. Olha só. Vou comentar aqui o nosso eco. Vou atualizar a tela aqui, ó. E olha lá, ele é um array. Tudo por quê? Porque a gente mudou essa chave, a gente colocou a chave associativa. Por ser associativo, ele transforma tudo em array. Ó. Tudo que era objeto antes vira tudo array. Tudo array associativo. Então, de certa forma, a gente padronizou todo o nosso dado e padronizou a forma que a gente vai acessar eles. Então, basicamente, todos os atributos que a gente quiser acessar, a gente precisa realmente utilizar aqui o colchetes, né, que a gente vai conseguir acessar aquele valor. Então, repara aqui, por exemplo, aqui, ó, Morrowind, né, tinha um array de 3 posições. E aí a gente tem aqui, a posição 0 é um array com 2 posições. A posição 1 é um array com 2 posições. Posição 2 está aqui, ó, é um array com 2 posições, né? Sempre com cidade e estado. Então repare, né, na versatilidade, né, no poder que isso aqui vai te trazer. Às vezes você vai tá integrando às vezes com alguma API, você está consumindo ali, você fica na dúvida, pô, será que é um objeto? Será que é um array? Né? E às vezes você utilizar um método, né? Você pode criar um helper no teu código até para fazer sempre esse encode aqui. E aí você escolhe, eu quero trabalhar sempre com um array. Beleza, então coloca um true aqui no associativo. Não, eu quero sempre trabalhar com um objeto. Beleza, então coloca um false. E assim você padroniza todas a forma que você vai trabalhar aí com o que vier de dado externo, né? Porque um problema principal que você vai ter ao trabalhar com APIs, integrações internas, consumir dados assim que você às vezes não consegue manipular, consegue ter noções do que está acontecendo, né? É justamente esse problema, porque às vezes vai vir em objeto, às vezes vai vir em array, né? Vai depender muito de onde você está fazendo a requisição, como está sendo feito, às vezes você tem um SDK no meio, o SDK vai processar e vai configurar, compilar de outra forma aquele objeto ali que você vai trabalhar. Então tem N cenários que podem acontecer no seu dia a dia. E utilizar uma soluçãozinha dessa, muito simples, tá? Desde que você sempre siga essa ordem, tá? Sempre tem que ser o JSON decode por fora, e dentro do JSON decode, aí sim você vai ter o JSON encode. Se você fizer ao contrário, isso aqui até, você vai ver que não vai funcionar, tá? Vai dar até um erro aí no PHP, porque é totalmente diferente. Isso aqui vai estar esperando uma string aqui para ele trabalhar, tá? Enquanto aqui sempre espera um objeto, né? Um array, um objeto, e aí assim ele consegue processar, né? Trabalhar e transformar tudo ele em texto, tá? Então eu espero que você tenha entendido essa dica, né? Uma dica bem prática aí do seu dia a dia, tá? Além dela, né, claro, tem os caches aqui, então é muito importante também você conseguir utilizar caches, seja esse cache de object, se você quiser forçar aqui, não, que forçar que aqui vai ser um array. Beleza, você força com um array, tá?
e aí sim você não tem esse problema na hora de acessar aí um dado, tá? Outra solução também que você às vezes pode acabar utilizando, né, é utilizar, por exemplo, uns ifs, né, no seu código e colocar lá um is array, por exemplo, que aí isso aqui ele valida se aquele valor ali, se aquele objeto já é um array. Se não for, aí você já sabe, é só fazer um cache lá para array e aí você resolve outras coisas, tá? Mesma coisa também, não, será que eu sei que pode ser que seja um objeto, tô tendo problema. Coloca um isObject ali, tranquilo, colocou o isObject, se for vai cair naquele if e aí você trata esse dado, tá? E lembrando também, né, esses tipo de cache aqui também ele existe para todos os tipos primários aí, né, do PHP. Então, int, você já vai ter, boolean, tal, entre outros. Você também pode tipar, às vezes, para um tipo que você tenha criado, de classe e tudo mais, né? Só que aí também vai depender de outros fatores. Então, fica essa dica mesmo de você utilizar, por exemplo, num caso genérico aí, utilizar o object ou utilizar o array. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou desse conteúdo, se achou legal essa sacada aqui, se era o que você precisava realmente, comenta aí, né? Ajuda a gente, explica aí, fala, pô, tava com dificuldade nisso, ou então, caramba, era isso aí, eu não sabia que dava pra fazer. Comenta aqui pra a gente, para eu comentar também, né? E também ver o restante do pessoal também interagindo aqui no canal, beleza? Um abraço aí e até o próximo vídeo.